Oi, galerinha do oitavo, tô aqui com o nosso segundo tema. E aí vocês vão ter que ouvir aqui um breguinha atrás, porque assim, meus vizinhos adoram. E eu, né, tô aqui gravando no meu quarto, vem tudo aqui, tá bom? Só pra vocês saberem aí, que a musiquinha é aqui do lado. E aí a Pro não tem como fazer, né? A gente vai falar agora um pouquinho do comércio internacional, Estados Unidos e Brasil, que segue a mesma intenção de esclarecer o porquê da importância, né? Vamos analisar a importância do comércio bilateral para as economias dos Estados Unidos e do Brasil. O comércio bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil é um dos mais importantes para ambas as economias, né? Tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. E aí, quando entra um ser humano igual aquele que entrou lá, acaba atrapalhando todo mundo, né? A pessoa tem a mente desse tamaninho, mas o que eu acho mais chato são alguns brasileiros que não entendem e ainda protege o cara. O cara tá ferrando com todo mundo, desculpe aí pelo ferrando, e não, porque o cara... Não, gente, não é. Uma coisa daquela lá atrapalha até o país dele. Aliás, atrapalha o país dele, né? Aí, vamos entender primeiro o que são os indicadores de economia, que é o PIB, que eu falei para vocês, Produto Interno Bruto, balança comercial e desemprego. Balança comercial, eu já andei falando na sala, vocês têm que lembrar, né? Quando eu compro mais, eu importo mais e vendo menos, eu estou com déficit ou com uma balança comercial desfavorável. Quando eu vendo mais e compro menos, eu estou com superávit ou com uma balança comercial favorável. E se eu tô vendendo e comprando igual, eu tô com igualdade na minha balança comercial, tá? E aí, quando a gente fala dessa relação Brasil-Estados Unidos, a gente também fala em desemprego. Porque vender mais, vender menos significa gerar mais empregos ou gerar menos empregos. Os Estados Unidos, como eu já falei, é uma das maiores economias mundial e o Brasil é uma economia emergente. O que é isso? Ele tá com previsão de no futuro, ele tem todas as tendências do mundo para se tornar uma potência, tá? A gente tem recurso natural aqui que é uma coisa assim procurada pelo mundo inteiro. A energia limpa, porque aqui a gente tem energia eólica, solar, a energia que polui pouco, que é das usinas hidrelétricas, né? Então, o Brasil, sim. Para quem não acha que o Brasil é importante, o Brasil é importante sim, tá? Em 2023, o Produto Interno Bruto estadunidense foi o maior do mundo, chegando à marca de 26,94 trilhões, com a balança comercial dos Estados Unidos deficitária. O que é isso? Mesmo o PIB dele tendo sido tão alto, ele comprou mais do que vendeu. A balança comercial dele ficou em baixa, deficitária em 2023. Em agosto, por exemplo, de 2024, o déficit dos Estados Unidos superou a 70 bilhões em uma balança que importou 342,2 bilhões e ele exportou só 271,8 bilhões. Então, apesar do PIB dele ser o maior ainda do mundo, vocês perceberam que ele tá numa queda aí de venda, né? Porque ele já não é mais o único que tem tecnologia e todas essas coisas, e ele também depende dos outros países. Desemprego. Embora as taxas de desemprego tenham crescido significativamente ao longo de 2024, chegando a 4,3% da população economicamente ativa em julho, atualmente, a economia estadunidense se mostra em recuperação. Gente, o desemprego nos Estados Unidos estava muito alto. Agora ele está começando a se recuperar. Então, quando a gente acha que o outro país é muito bom e o nosso não, a gente precisa ver isso. É o que eu falo para vocês, estudar, ver números. Tá? A gente precisa ter acesso a esse tipo de situação pra gente entender que nem tudo que a gente acha perfeito é perfeito, não, tá? Vocês podem ver aqui que ele tava com uma taxa de desemprego muito alta, mas que agora eles estão, parece que começando a retomar o crescimento, tá? Já a economia brasileira, ela é emergente. O que é isso? Ela tem crescido. Com alto potencial de crescimento, o Brasil voltou a figurar entre as 10 maiores economias do mundo. Gente, as 10. Isso é muito bom. Em 2023, o Produto Interno Bruto brasileiro foi o 9º do mundo, tá, gente? Foi de 2,17 trilhões de dólares. E a balança comercial do Brasil foi superavitária. O que é isso? A gente vendeu muito mais do que a gente comprou, tá? O superávit do Brasil, ele chegou a 100 bilhões.
Foi um superávit, assim, pra gente que tá falando de dinheiro, economia, foi uma coisa boa pra nossa economia, tá? E aí, ó, o que que a gente pode ver aqui, ó? Em 2023, bateu o seu recorde em exportação. Deu um total de 339 bilhões e suas importações tiveram queda. A gente comprou menos do que vendeu, tá? Significa mais de 11%. Somando 240 vezes 83 bilhões. Então, assim, ó, a gente tá falando que os Estados Unidos têm o maior PIB, só que, no entanto, ele comprou mais do que vendeu e o desemprego lá tá alto, né? Aqui, o que que aconteceu? Nossa economia é emergente, quer dizer, ela tá crescendo, a gente vendeu mais do que comprou e a gente fechou com uma balança comercial superavitária. O que que é isso? Em alta, tá? Crescendo, só pra vocês entenderem. E aí, ó, vou passar outra questão aqui para vocês copiar no caderno. Depois eu ponho um slide aí para vocês copiarem, tá? Copia, responda e leva para o Davisto. Qual a diferença entre a economia dos Estados Unidos e a economia brasileira? E depois vai ter aí as alternativas para vocês copiarem no caderno. E aí eu vou dar aquela colher de chá que vocês gostam, tá? Mas copia lápis, que se tiver errado vocês vão apagar. Pode copiar só a alternativa certa, tá? Copia a pergunta e depois a alternativa certa. Aí na sala a gente vai corrigir. E se tiver errado, por isso que você tem que copiar a lápis as alternativas. Porque você vai copiar que você acha que é certo. Se estiver errado, você apaga, tá bom? E ó, a relação comercial bicentenária entre os Estados Unidos e o Brasil, ó. Bicentenária, 200 anos, né? Em 2024, os Estados Unidos e o Brasil completaram 200 anos de relação diplomática. O que é uma relação diplomática? É uma relação boa, sem brigas, entendeu? 26 de maio de 1824, o país norte-americano reconheceu a independência do Brasil, iniciando suas relações políticas e econômicas com o Brasil, tá? Durante esses 2 séculos, a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil exerceu um papel fundamental na economia de ambos os países, tá? Então, assim, uma boa relação comercial é importante para a economia do país. Um chefe de Estado não pode ter posturas inadequadas perante outros países. Porque se a gente compra, se a gente vende, se a gente negocia, troca cultura, como que eu vou ter uma postura inadequada? Eu vou afastar os outros países. E aí, na questão do Brasil, pega muita questão ambiental, tá? Quem tá lá fora, presta atenção no que a gente tá fazendo aqui. Países param de negociar com a gente se subir índice de desmatamento, se eles verem que tá nem aí, que não tá nem ligando. Por quê? De certa forma, o mundo inteiro precisa das árvores daqui e dos países que ainda têm árvores. Ó, vamos lá. Os Estados Unidos vendem para o Brasil produtos industriais relacionados à energia, como combustível refinado, quer dizer, ele tira o petróleo, refina e vende pra gente. Eu acho isso um pouco absurdo, porque a Petrobras, ela tem condições de abastecer o mercado interno, tá? A gente poderia ser um pouco mais independente aí. Gás natural, fertilizante, aeronaves, instrumentos médicos. Já o Brasil vende... Olha pra vocês verem o absurdo. O Brasil vende petróleo bruto pros Estados Unidos e compra o combustível pronto. Tem base um negócio desse, gente? Pois é, mas é. E aí, ó, também aeronaves de ferro e aço, café e celulose. As aeronaves boas que a gente faz aqui, a gente vende para os Estados Unidos, tá, gente? A gente tem fábrica de aeronave aqui e são aeronaves excelentes que são vendidas para os Estados Unidos. Isso é uma relação comercial, tá? Mostrando os dois lados. Além de bens e produtos, o Brasil e os Estados Unidos também comercializam serviços entre si. Os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais do Brasil. Nesse tipo, comércio representando 40,7% da receita com exportação de serviços e 37% das despesas com importações de serviços. Então, eu tenho tanto receita, o que é receita? É o que eu lucro, quanto despesa. Despesa é o que eu gasto, tá? E aqui mostrar em números para vocês isso. Então, assim, essas importações, essa negociação gera 40,7% de receita com as exportações do que eu ganho, né? E 37,6% de despesa com as importações, com o que eu compro. Aqui ele tá comparando as duas. Então, eu ainda estou gerando mais receita do que déficit, né? Do que despesas, né? Aí, gente, a gente dando prosseguimento aqui, a gente vai falar das disputas comerciais. Historicamente, a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil trouxe benefícios para ambos. Porém, também na produção e
comercialização de produtos agrícolas, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, se destacam como grandes produtores internacionais e disputam o mercado. Então, quando eu falo de produtor agrícola, quando eu falo de soja, eu falo disso, eles disputam a venda para outros países, tá? As trocas comerciais entre si são boas, mas quando eu falo de produto agrícola, os Estados Unidos também fabricam muito produto agrícola, quer dizer, produz, né? Fabrica não, produz muito produto agrícola, né? Que são as commodities. E aí tem uma disputa mundial. Nesse sentido, episódios de disputas comerciais em produtos como suco de laranja, soja, etanol, intensificou e chegou, sabe aonde? Na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é o órgão que regula o comércio mundial para não virar uma bagunça, para o povo não fazer o que quiser. Então, essa disputa, ela foi tão ferrenha que chegou na OMC, tá? A OMC teve que interferir para ver aí como que ia fazer, o que ia fazer. Então, gente, a gente tem que ter essas consciências que o comércio internacional de países, ele influencia o mundo inteiro. Olha para você ver a situação. Eles começaram a disputar tanto que provavelmente teve algumas coisas aí, como tarifas e outras situações que foram ilegais, que foi parar na OMC, que a OMC teve que interferir e falou, ó, isso pode, isso não pode. Você não pode fazer isso e você não pode fazer isso. Então, sobre o comércio Estados Unidos e Brasil, galerinha, é isso. Façam uma atividade que eu pedi, que a gente vai colocar, eu tô colocando aí, já coloquei o slide aí para vocês, e leva na aula para eu dar visto, tá bom? Se tiver alguma dúvida também pode fazer aqui nos comentários, que a gente responde. Isso é uma maneira de eu ver também que vocês estão vendo o vídeo, tá bom, pessoal? Beijinhos, ó. Até na escola.